Texto 3. Onde os mortos estão. Continuação. Depois que Cristo subiu para o céu, a Bíblia não mais se refere ao paraíso como estando embaixo. Desse ponto em diante, todas as referências no Novo Testamento falam da localização do paraíso como estando em cima ou no alto. Já dissemos que na manhã da ressurreição, antes de Cristo permitir que Maria Madalena ou os discípulos o tocassem, ele desceu ao Seol. Ali, ele libertou os mortos justos que estavam no paraíso, seio de Abraão, e transferiu-os para um ponto situado nos lugares celestiais. Foi nessa ocasião que ele levou cativo o cativeiro, ou a multidão das almas cativas dos mortos justos, esperando no Seol Hades, pela consumação da obra de Cristo. Seol ou Hades, à esquerda, seio de Abraão. Aqui jaziam as almas dos justos falecidos, até a morte de Cristo, transposto para o céu, é chamado paraíso, onde os santos aguardam a ressurreição. Hades à direita. Aqui jazem as almas dos ímpios falecidos, desde o princípio até a ressurreição para o juízo final. E entre os dois, no meio, o grande abismo. Conforme já aprendemos, quando um crente morre, não vai mais para o Hades, ele vai estar com Cristo. Paulo disse que deseja partir e estar com Cristo. Em 2 Coríntios 5, 6 a 8, o apóstolo Paulo é enfático ao expressar sua confiança que estar ausente do corpo na morte é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Portanto, os mortos justos estão presentes com Cristo agora, ou seja, estão onde Cristo está. Onde Cristo está? No Hades? Não. Sabemos que o Senhor não está no Hades, porque a Bíblia diz a respeito de Cristo que sua alma não foi deixada no Hades. Onde ele está então? Dezenas de outras referências bíblicas nos declaram que ele ascendeu ao céu e está à mão direita de Deus, e todos os que morrerem salvos estão com ele no céu. A presente situação dos ímpios mortos. Para os ímpios mortos não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente até o juízo do grande trono branco. Após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no inferno eterno. Apocalipse 20, 13 até o 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma do outro mundo que possa aparecer por aqui é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém. É uma prisão, cuja chave está com Jesus. Apocalipse 1, 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Alma do outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão com Jesus, e os perdidos estão presos. O diabo sim, por enquanto está solto, e sabe imitar e enganar com muita habilidade. Em Ezequiel 32, 17 até o 32, no chamado rol das nações ímpias no Hades, vemos os ímpios mortos das nações ali referidas, postos no Hades. Esta passagem é sumamente importante diante dos fatos que estamos estudando. Portanto, é importante que você a leia na sua totalidade. Escutemos a Bíblia narrada.
Ezequiel, capítulo 32, 17. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam no mundo dos mortos, junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate e, sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens, como os heróis dos tempos antigos que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate. Diz o Senhor Deus:
Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei. O estudo comparativo de passagens bíblicas como 1 Pedro 3, 18 até o 20 e Atos 2, 27 e 31 mostra que a vitória de Cristo foi anunciada até no Hades, o reino dos mortos. 1 Pedro 3, 18 até o 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Também Atos 2, 27 e 31. 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Todo o universo tomou conhecimento da transcendental vitória de Jesus, na sua morte e ressurreição. A sorte do incrédulo foi selada durante a sua vida terrena. Ele sabe qual o seu destino eterno e está apenas aguardando o julgamento e a justiça de Deus para ser lançado fora e sua sentença começar. Perguntas e exercícios. Pergunta 1. Após ter Cristo subido ao céu, o paraíso deixou de se localizar embaixo. As referências no Novo Testamento localizam-no A. Em cima ou no alto. B. No Hades ou no Seol. C. No estado intermediário ou no inferno. D. Nenhuma das alternativas está errada. Resposta certa A. Em cima ou no alto. Pergunta 2. Na manhã da sua ressurreição, Jesus não permitiu que ninguém o tocasse antes dele? A. Subir ao céu. B. Descer ao Seol. C. Estar com os discípulos na entrada de Emaús. D. Nenhuma das alternativas está correta. Resposta certa A. Subir ao céu. Pergunta 3. No Seol, Jesus libertou os mortos justos que estavam no paraíso, seio de Abraão, e transferiu-os A. Para o Hades, lugar de alegria e paz. B. Para o limbo, onde estarão para sempre. C. Para um ponto situado nos lugares celestiais. D. Nenhuma das alternativas está errada. Resposta certa C. Para um ponto situado nos lugares celestiais. Pergunta 4. Nós temos aprendido agora que um crente, quando morre, A. Vai para o Hades. B. Vai para o Seol. C. Vai para estar com Cristo. D. Todas as alternativas estão erradas. Resposta certa C. Vai para estar com Cristo. Pergunta 5. Os ímpios mortos não experimentarão qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam A. Descendo ao Hades. B. No seio de Abraão. C. No limbo. D. Todas as alternativas estão erradas.
Resposta certa: A. Descendo ao Hades.